Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jogaço no Beira-Rio, hein? Duelo de quem realmente vai disputar o título brasileiro. O Inter começa de um jeito avassalador e cria sua vantagem, mas o Mengão reage no segundo tempo e o empate foi justo, né? O Pedro e o Patrick jogaram demais. Vamos falar sobre esse jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Um grande jogo de futebol. Que jogo proporcionaram os dois treinadores, Eduardo Cudê e Domenech Torrent. Duas escolas muito próximas, parecidas, né? O Domi no seu estilo mais posicional e o Eduardo Cudê apostando na intensidade dos seus jogadores. O resultado, já vou de antemão falar isso, né? Para mim foi muito justo pelo que as duas equipes produziram. É claro que pro Colorado, né, pro torcedor, fica aquele gostinho frustrado porque quase conquistou uma vitória que afastaria, né, distanciaria o time na liderança, ainda mais contra um concorrente direto. É um confronto direto de duas equipes que vão disputar o título brasileiro. Por mais que a gente entenda que o Inter possa ter uma dificuldade de elenco, uma dificuldade de fôlego, porque vem aí um segundo turno complicadíssimo para equipes que vão ter que se desdobrar em termos de Copa do Brasil e Libertadores, e no caso, nesse aspecto, o Flamengo leva a vantagem pelo elenco que tem. O Inter tem uma dificuldade de elenco claríssima, mas aí que você vê o trabalho do técnico. Por isso que é preciso valorizar o que o Eduardo Cudê faz. Até porque se a gente comparar, mesmo no time titular do 1 ao 11, Inter e Flamengo, você vê que o Flamengo tem muito mais recursos. E o fato do Inter ter começado bem o jogo, ali no primeiro tempo, ter jogado muita bola, valoriza muito a estratégia adotada pelo Eduardo Cudê. Ah, mas o Flamengo errou na saída de bola. Errou, mas uma coisa é você errar na saída de bola e a outra coisa é você provocar esse erro. Eu também concordo que essa saída de bola, jogando com os pés ali a partir do goleiro, ela exige muito treinamento e também não pode abdicar do goleiro precisar dar o chutão em determinado momento, quando você se sentir pressionado demais. Mas aí acerta o Eduardo Cudê, que visivelmente deu essa orientação aos seus jogadores de marcar demais essa saída de bola rubro-negra. Assim, o Inter foi obsessivo com isso, ele marcava muito no campo de ataque. E aí, claro, né, quanto mais você pressiona o seu adversário, porque não é aquela marcação-pressão de avançar suas linhas apenas para cercar, né, para ver o que vai acontecer, para obrigar o time adversário a dar o chutão. Não, é para você forçar o erro. Foi o que fizeram o Abel Hernandes, o Thiago Galhardo, o Marcos Guilherme, o Patrick em algumas oportunidades, marcando a ponto do Flamengo errar na saída de bola e o Inter construiu o seu resultado. Fez assim o primeiro gol com o Abel Hernandes, que já tinha perdido um gol de cabeça na cara do goleiro. Então o Inter começa muito no campo de ataque. Também tem um erro do Domi ao colocar o Gerson aberto pelo lado esquerdo. O Gerson vai para o meio campo, né, volta para o meio campo no segundo tempo e a gente vê como o Flamengo, até por estar mais com a bola, o Inter ter recuado e tudo mais, e a bola no pé do Gerson, a gente sabe que muda de cor, né, ele consegue ditar o ritmo. O Everton Ribeiro cresce, o Thiago Maia e o William Arão ali, seus parceiros também. Tudo facilita quando o Gerson está no meio. O Gerson aberto pelo lado não era o ideal. E aí o Inter soube aproveitar isso, essa, digamos, superioridade numérica no meio-campo, do meio para frente, dominou com muita correria, muita intensidade, muita antecipação, com exceção do gol do Pedro, né, que avança com muita liberdade, ali um vacilo tremendo do sistema defensivo do Inter, em que o Pedro percebe essa liberdade, vai avançando e consegue, na qualidade que ele tem, deslocar o Lomba e empatar o jogo. Mas aí o Inter volta para o jogo ao marcar o gol e mais uma pressão na saída de bola do Abel, né, e que a bola sobra pro Thiago Galhardo. E olha, não era um gol muito fácil de ser feito, porque ele recebe uma bola quebrada, ele consegue o domínio e a finalização imediata. Tá numa fase incrível o Thiago Galhardo, e ali o Inter volta à frente no marcador, né, e parecia construir a sua vitória. Claro que tinha muito tempo ainda, mas o Inter estava fazendo um ótimo jogo. O primeiro tempo, o que jogou o Patrick foi brincadeira, marcando, armando, correndo o campo inteiro, antecipando. O Edenilson estava um pouco sumido na primeira etapa, mas depois no segundo tempo também jogou muito. O problema foi você manter esse ímpeto os 90 minutos. Visivelmente não era possível. E aí o que fez o Eduardo Cudê no segundo tempo
percebendo que estava à frente, ele esperou um pouco mais, apostando numa jogada de contra-ataque. E olha que o Inter ainda poderia ter ampliado, porque o Patrick perdeu um gol na cara do Hugo, pelo lado esquerdo, ele chutou, a bola passou do lado da trave. O Inter poderia ter feito o terceiro. Como o Flamengo poderia ter feito outros tantos gols até o gol de empate. Tem uma... O Pedro, impressionante que joga o Pedro, né? O Pedro, ele tem uma capacidade de encontrar espaços para finalização que é raro num jogador de futebol. Ele mesmo marcado, ele consegue espaço para finalizar, ele consegue se posicionar bem, ele consegue se desvencilhar da marcação e ele deu muito trabalho, mas muito trabalho o jogo inteiro, na verdade. Mesmo no primeiro tempo em que o Flamengo não jogou tão bem, quando a bola vinha para ele era um furor na defesa colorada. E depois no segundo tempo ele com muito mais espaço, né, obrigou o Lomba a trabalhar muitas vezes. E aí tem um chute que o Lomba defende, tem uma bola na trave do Felipe Luiz. O Flamengo pressionando demais e o Inter esperando, né? Tentando apostar nesses escapes ou do Galhardo ou do Patrick. O Marcos Guilherme deu uma bola na trave também no segundo tempo, mas foi um jogador, como normalmente pouco produtivo. E aí vem aquela história do elenco curto do Inter, né? Se você comparar as opções que o Flamengo tem em relação ao Inter, obviamente o Inter sofre. Vejam as substituições que o Eduardo Cudê fez no segundo tempo. Ele colocou o Potker, ele colocou o Musto, ele colocou o Moisés e aí colocou o D'Alessandro. Mas para você ver como tem dificuldade. Você não tem um jogador de qualidade para poder resolver os teus problemas. Enquanto que o time titular do Flamengo já é acima da média. E aí tudo bem, ele botou o Lincoln, o Michael, que são jogadores que dão conta do recado. E o Flamengo fez por merecer buscar esse gol. Tem muita gente reclamando dos acréscimos. Os acréscimos não vieram nos 7 minutos que o árbitro deu. Vieram dos 49 para os 50, entre 4 e 5 minutos. Eu também acho que 7 foi exagerado. Talvez uma punição ao Marcelo Lomba, que estava fazendo uma cera técnica na reposição, já tinha levado o cartão amarelo, mas já tinha sido punido, né? Já tinha recebido o cartão amarelo. Se foi por isso, eu acho que 5 minutos estava de bom tamanho. E o gol surgiu nesse período. Mas tudo bem, eu sei que vai ter gente que vai reclamar que os 7 minutos de acréscimo foram muitos. Agora, tem outros lances reclamados, inclusive, pelos torcedores do Flamengo, que eu também não considerei pênalti. Então, vai ter reclamação de ambas as partes. Eu prefiro ficar na análise de que os dois produziram para vencer o jogo. Os dois mereciam a vitória e isso é impossível. Então, o empate, para mim, foi um resultado justo. Pelo que produziu o Inter no primeiro tempo, e no segundo usou uma estratégia, digamos, um pouco mais arriscada, pela dificuldade de elenco que tem, pelas circunstâncias do jogo, para tentar um contra-ataque e matar a partida, e sabendo que enfrentaria um adversário muito qualificado. Talvez, primeiro, o Inter não conseguiria manter a intensidade do primeiro tempo, então sair para o jogo poderia te dar uma abertura na cobertura que pudesse ser fatal. Então o Inter optou por uma marcação mais encaixada, como em algum momento deu resultado, como no jogo contra o Atlético Mineiro, no mesmo Beira-Rio, em que o Inter sai na frente e depois se defende, e chega ao final do jogo com os 3 pontos. E quase aconteceu, mas o quase não faz parte do futebol. O Everton Ribeiro empata aos 50 minutos e deixa tudo igual. Para mim fica isso, o confronto de 2 técnicos que proporcionaram um grande jogo de futebol, do mais alto nível do que a gente tem acompanhado no Campeonato Brasileiro. A gente tem visto cada joguinho aí, mas o Inter do Cudê e o Flamengo do Domi são times que vão brigar pelo título. Eu ainda coloco o Atlético Mineiro, apesar do empate contra o Sport na rodada, e um tropeço que custou caro, né? Porque, embora o empate tenha sido bom pro Atlético Mineiro, né? Porque nenhum dos dois tenha se distanciado. Mas é outro time que vai brigar pelo título também e tem só o Campeonato Brasileiro. E tem todo um segundo turno pela frente. Agora, no confronto especificamente entre Inter e Flamengo, deu pra ver que são 2 técnicos, 2 times que vão brigar pelo título até o final. O Cudê com muito mais dificuldades pelo seu elenco, pelas competições em que ele vai precisar se desdobrar. Ele poupou jogadores no Chile, na Libertadores, perdeu para a Católica, foi muito criticado, perdeu o primeiro lugar no grupo, não tinha o primeiro lugar no grupo, mas ficou em segundo lugar, vai encarar o Boca na Libertadores agora. Tudo isso a gente precisa analisar, porque há um contexto. O Flamengo tem mais recursos para você fazer o rodízio, para você revezar, o Pedro, se ficar desgastado, tem o Gabigol voltando aí, daqui uma semana, 10 dias no máximo, tá retornando.
Essa é a realidade de um Flamengo que vai muito forte na busca pelo título, mas o Inter muito valente e fez um jogo para mostrar que, encerrando o primeiro turno, ainda quer ser campeão. Tanto que é o líder do brasileiro, no saldo apenas, mas hoje é o líder do Campeonato Brasileiro à frente desse mesmo Flamengo. E aí, o que vocês acharam do jogo? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!